Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Rosana Vieira de Souza, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. É um prazer recebê-la. Bom, e nós começamos o nosso programa então com o título da tua tese, que foi o seguinte: Slide to Unlock, um estudo das táticas de resistência cotidiana dos usuários do ecossistema iOS Apple. Professora, por que então fazer essa pesquisa? Então, essa pesquisa, acredito que ela foi o caminho natural, né? Desde o mestrado que eu venho estudando novas tecnologias e consumo. Na época, lá no início dos anos 2000, né? Entre 2000 e 2002, o cenário tecnológico era totalmente diferente, então, mas o consumo de tecnologia já me interessava, só que a gente tinha outras empresas importantes atuando, né? Naquela época, e aí mais para frente um pouquinho, lá meados dos anos 2000, 2005, 2007, eu comecei a estudar Nokia porque me interessava a questão das telecomunicações, né, e como os usuários consumiam tecnologias móveis, né. Então isso já era um assunto relevante na época. Surgiu a partir daí, surgiram os smartphones e aí, a partir de 2007, 2008, a atuação mais forte e mais relevante da Apple, né? Então, quando eu iniciei o doutorado em comunicação aqui na Unicinos, a grande empresa nessa área era a Apple, né? E aí foi natural começar a estudar essa empresa e como os usuários dessas tecnologias passariam a consumir não só o telefone celular ou esse tipo de tecnologia ou dispositivo móvel, mas todo o ecossistema de produtos da Apple e de outras empresas que atuam dessa forma. O projeto de ingresso lá no programa de pós-graduação em comunicação foi o mesmo? Ele se manteve ou tiveram alterações ao longo do percurso? Não, houve... O que é bem natural. Houve muitas alterações, né? Eu acho que é natural isso. É um processo que, claro, cada doutorando vai viver esse processo, né? Vai ter essa experiência de uma forma diferente. Eu tive algumas dificuldades no meio do processo. Eu entrei dentro de um grupo de pesquisa, né, que era liderado na época, em 2011, pelo professor Valério Britos. Que infelizmente faleceu. Exatamente, uma pessoa extremamente atuante, né, na pesquisa, importante pesquisador. E também foi um grande amigo, né, nesse processo, então foi muito difícil para todos nós na época perdê-lo, e eu estava iniciando no grupo CEPOS, né. Então isso, claro que alterou uma série de coisas nessa trajetória no doutorado. Então a partir de 2012, ali início de 2013, eu já tive a mudança da orientação. Alguma coisa do meu projeto de pesquisa também, né? Eu tive que fazer essa alteração, mas acabou saindo tudo bem, graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, acredito. E quais foram os maiores desafios? Quer dizer, é um tema muito recente ainda, por mais que a tecnologia ela venha aí se alterando e mudando numa velocidade muito grande, é um tema recente. Como é que foi para também encontrar referenciais teóricos? Você teve essa dificuldade, professora? Tive alguma dificuldade, mas eu acho que é uma dificuldade que é comum a todos os doutorandos, né, pesquisadores na área que estão se doutorando. O doutorado e a tese, na verdade a tese não é um mestrado expandido, não é uma dissertação expandida, é uma outra coisa. Então é um processo que dura mais tempo do que o mestrado, mas também é um processo em que, o momento em que o pesquisador ele tem que ter um trabalho um pouco mais autêntico, né? Mais original. Então, não é simplesmente aumentar o número de páginas, né? Nem o número de anos do curso. Então, claro que isso exige outro tipo de busca de materiais, outro tipo de contribuição por parte do pesquisador. E eu tentei fazer isso nas buscas, né, na edição que eu fiz, porque é isso, né, o processo da tese é também uma edição de autores, é a forma como a gente trabalha a conversa entre os diferentes autores. Então foi isso que eu tentei fazer e acho que acabou resultando como eu queria, né.
E a senhora poderia comentar um pouquinho sobre o referencial teórico, então, utilizado durante a pesquisa? A tese, ela tinha dois conceitos importantes, né? O principal deles era a questão da resistência do consumidor. Então, a resistência, o conceito de resistência vem sendo tratado em diferentes áreas, na área da comunicação também. Me interessava especificamente a questão do consumo e resistência do consumidor, e aí já vem de uma trajetória, acredito que da área da administração, onde eu fiz o mestrado na URGS. Eu acabei utilizando, então, como principal referencial teórico o Dessertaux, que trabalha um tipo de resistência diferente, não é aquela resistência explícita, né? O ativismo explícito dos indivíduos, mas a resistência que se manifesta de forma cotidiana, às vezes implícita. Então, era esse tipo de resistência que eu queria identificar nas práticas de consumo desses usuários de tecnologias móveis. Certo, e a senhora também utilizou, professora, alguns outros conceitos que a senhora gostaria de comentar? Eu usei o conceito de generatividade do Jonathan Zittrain, que é um autor norte-americano da área da computação, transita entre a computação e o direito, né? Então, isso foi importante, a tese ela acabou trazendo, né, esses aportes de outras áreas. Eu acho que isso é relativamente comum no processo de doutorado e do desenvolvimento da tese. E esse conceito de generatividade, então, tem a ver com as possibilidades de abertura dos dispositivos móveis e das tecnologias, a contribuição dos usuários, né? Como era o computador no início, o computador pessoal e mesmo a internet, né? Que possibilitava então que as pessoas fizessem, os usuários fizessem quase que o que eles queriam fazer com esses sistemas, né? Então era aberto no sentido de as pessoas podiam manipular, mexer, mudar, instalar programas né, sem ter que pedir autorizações para isso. Então o que eu queria entender era justamente como que esse conceito de generatividade pode ser entendido hoje, transportado para esses novos dispositivos, né? Então dispositivos móveis e os seus ecossistemas. Tá certo, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e nós já voltamos.